graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus e a todos os amigos que estão nos acompanhando através desta plataforma do YouTube e as demais plataformas que você irá assistir. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês, todos vocês que aqui estão presentes e aqueles que estão do outro lado, através das redes sociais, assistindo aí o nosso trabalho também. Sejam todos bem-vindos. É você que irá assistir depois esse trabalho, nós estaremos aqui disponibilizando aqui no YouTube para que você possa ficar conectado aí conosco através desse canal de comunicação. Quero desejar a todos vocês uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Quero aqui pedir mil desculpas, porque eu não tenho muito deixado trabalho esses dias, não tenho aqui trazido para vocês uma palavra diária como estávamos fazendo antes. É que esse dia eu não estive muito bem de saúde e por isso eu fiquei ausente um pouco, mas nós estamos aqui de volta trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. A todos vocês que são amantes da palavra de Deus, quero dizer uma coisa para você aqui agora. Se inscreva, compartilhe nosso trabalho, dê aí seu joinha, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós, pois precisamos muito do apoio de cada um de vocês para que essa palavra chegue o pleno conhecimento de pessoas que estão do outro lado, em outros países, em outros estados. Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo, mas vejo que pessoas do Japão, da China, Portugal, vários lugares aí têm me acompanhado através deste canal, deste meio de comunicação que nós temos, que é uma bênção para nossos dias, né? Nesses dias de pandemia, muitos não estão indo à igreja, mas podemos, né, estar ouvindo a palavra de Deus através de trabalhos maravilhosos aí que essa plataforma tem disponibilizado para cada um de nós estarmos aqui assistindo. Um meu forte abraço a todos meus companheiros, meus amigos aí do YouTube que estão nos assistindo, o irmão Dinho Oliveira, Lei Cristina Zero, todos, enfim, não vou citar o nome de todos aqui porque aí eu cometeria erros, mas a todos vocês que têm me seguido aí, meu forte abraço a cada um de vocês, amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui trazer uma palavra que vai ser de suma importância para nossos dias, né? Pois tem pessoas que ficam confuso, né, ao ler a palavra de Deus. Tem uns que ficam, poxa, mas que é isso que eu estou vendo? Às vezes tropeçam na própria palavra de Deus. E aqui nós vamos tirar aqui algumas dúvidas para que nós possamos ficar por dentro do que significa quando Deus fala uma coisa e muitas vezes nós falamos, poxa vida, mas por que isso acontece? É que nós vamos ver. Aí alguém pode perguntar, se Deus é amor, por que ele lançava maldições nas pessoas, tal, né? Por exemplo, aí você pode perguntar, mas eu fico confuso quando leio o Antigo Testamento e vejo Deus lançando terríveis maldições no povo, como isso pode estar em harmonia com o fato da Bíblia dizer que Deus é amor. Isso me parece bem contraditório, né? Alguém poderia perguntar assim. Agora, alguém poderia falar assim, você poderia me dar uma explicação sobre essa questão? Vamos lá, querido ouvinte. Vamos tirar essas confusões da mente, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus quer esclarecer para nós tudo que está escrito na sua palavra. A coisa que mais traz confusão na mente das pessoas que lê a Bíblia, né, por exemplo, é ler a Bíblia de forma isolada, sem estudar com profundidade os contextos. Às vezes a pessoa lê um versículo isolado e já tira suas próprias conclusões, né, precipitadas, mas tem que ler o texto, o contexto, ler o antes e depois, aí você vai entender melhor o que quer dizer, né? A leitura superficial, mas sempre leva a muitas confusões e até conclusões equivocadas. Agora, aqui nós vamos analisar essa questão que muitos podem colocar aqui e veremos claramente sobre isso, né? Aí a pergunta foi, por que Deus, né? Se Deus é amor, por que ele lança maldição sobre as pessoas, né? Em pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo,
um único versículo, como o de Deuteronômio 28, versículo 20, que vai nos dizer: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças. Então, isso aqui é um versículo de ameaça, um versículo de maldição, que virá maldição, né? E confusão sobre a vida das pessoas, né? Mas esse versículo, amados, isolado e pensado de um trecho maior da Bíblia, pode nos levar a tirar conclusões erradas a respeito de Deus. Se nós lermos só isso aqui, pronto, parou aqui, aí nós não vamos ver, se nós não ler o contexto, não ler o antes, não ler o depois, a gente vai dizer: poxa, Deus é ruim, né? Muitos podem pensar assim de Deus: poxa vida, olha que coisa, Deus vai mandar essas coisas aqui para... Não, mas vamos ler o antes, por que que essas coisas vêm sobre as pessoas, né? A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixa cada um dos seus próprios pecados, cada um dos seus próprios erros. Então nós temos que ver aqui e colocar a culpa. Deus não erra. Temos que colocar a culpa em nós e não em Deus, porque Deus, amado, ele nunca erra. Deus não tem esse caráter de errar, não. Em versículos isolados, amados, como esse aqui, as pessoas vão tirar realmente conclusões precipitadas, é claro, não é verdade? E vão pensar errados a respeito de Deus. Por exemplo, alguns podem dizer que Deus é mau, que Deus é muito duro, que Deus não é amor, baseados em textos como esse. No entanto, tem pessoas que vai procurar textos, leu esse daqui, aí vai procurar textos só sobre esse aqui, e esquecem de estudar o contexto, né? O texto e o contexto. Então, é claro que vai tirar decisões precipitadas, né? Então, vamos lá. No entanto, será que é isso mesmo isso mesmo? Será que uma análise correta, né, levará a esse mesmo resultado? Vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Aqui como fala sobre as bênçãos e as maldições ali, né? As bênçãos por causa da obediência e as maldições por causa da desobediência. Quando analisamos o texto com maior exatidão, observamos que Deus faz uma aliança com o povo. Nessa aliança, o povo deveria obedecer os mandamentos e as leis de Deus, né? Parte que cabia ao povo, e Deus os abençoaria, né? A parte que caberia a Deus. Então, a parte que cabe ao povo é obedecer a Deus, os seus mandamentos, as suas leis. Aí, essa parte aqui cabe ao povo. Agora, a parte de abençoar, agora cabe a Deus. É uma aliança que chamamos de aliança de obras. Observe que temos, primeiramente, Deus estabelecendo uma série de bênçãos, né, que seriam derramadas mediante a obediência. Nós podemos aqui citar uma para exemplificar aqui, como diz lá em Deuteronômio 28, versículo 15 a seguir, né? Agora nós vamos ver primeiro o versículo 12, né? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Olha só, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui você vai ver lá em Deuteronômio 28, versículo 12. Mas você vai ver sobre as maldições ali. É Deuteronômio 28, versículo 15 ao 68, né? Tem ali as maldições por causa da desobediência. Então, é aonde você se encaixa ali, se enquadra ali, o versículo que nós estávamos lendo aqui ainda agora, né? Que o Senhor mandará sobre ti a maldição. Vejam só, Deuteronômio 28, versículo 20. Agora, mandará por quê? Por causa da desobediência, ok? Então, se o homem está desobedecendo, automaticamente, certo? As maldições virão sobre a vida deles. Então, se você está na obediência, automaticamente as bênçãos virão sobre a sua vida. Na sequência, amado, aqui do texto, observamos que temos as consequências da quebra da aliança. Deus deixa bem claras as especificações da sua aliança, do seu contrato com o povo, certo? E como em qualquer aliança ou contrato, temos os bônus, né, que são as bênçãos, ou os ônus, né, que são obrigações, e as punições, né, que são a quebra da aliança.
Deus deixa claro o que aconteceria se a aliança fosse quebrada, tanto que ele gasta muito mais texto para deixar muito claro que a desobediência seria algo terrível para a vida do povo, buscando assim incentivar o povo a não ir por esse caminho. Ok? Você pode ver que lá a parte que fala sobre as maldições tem bem mais versículos, também mais, bem mais amplo do que as partes que cabe sobre, que fala sobre as bênçãos, né? Então, e cabe ao homem, né, obedecer, observar bem aqui os seus mandamentos, para que as bênçãos venham sobre as nossas vidas. Além de tudo isso, amado, Deus ainda coloca em sua aliança palavras amorosas, incentivando o povo a andar no caminho correto, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Como ele diz lá, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, não é somente você, mas quando você cumpre aqui os mandamentos do Senhor, as bênçãos elas virão, elas alcançarão, amados, não somente a você, mas a sua descendência depois de você, os filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. Porque Deus, Ele, amado, Ele tem essa, essa preocupação em abençoar não somente você, mas a todos aqueles que fazem parte da sua vida. Por isso que Deus falara para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ouça isso em nome de Jesus. Então, se você obedece à palavra de Deus, se você faz aquilo que Deus está ordenando, aquele contrato, se você está cumprindo certinho aquela aliança, aliança é um pacto, né? Aliança significa isso, um pacto que o Senhor tem feito com você. Se você tem o cuidado de cumprir tudo aquilo que está determinado por Deus ali, então Deus abençoará não só a você, mas a toda a sua descendência e a todos aqueles que te rodeiam também. Pessoas serão beneficiadas através da sua obediência. Quer ver um camarada que errou, que desobedeceu, pessoas que estavam em volta de si também sofreram? Foi o Jonas. Jonas ele recebeu uma ordem, um mandado de Deus de ir para Nínive, e ele fugindo foi para Tarsis, pagou sua passagem, entrou naquele navio e ali veio aquela tempestade e o navio quase a pique e ali quase afundando. E eles começaram a lançar as suas fazendas, seus ouros, seus pertences no mar, achando que aquilo ia aliviar aquela tempestade e que o navio não viesse afundar. Então, pessoa que desobedeceu ali uma ordem divina, todos aqueles que estavam em volta de você podem também sofrer as consequências. Porém, quando você cumpre, né, as ordenanças do Senhor, todas aquelas pessoas que estão em volta de você podem ser beneficiadas. Israel, quando pecava um ali, um camarada pecava, deixava de obedecer, de observar as ordenanças de Deus, tipo o Acã, quando o Acã pecou, escondendo ali algo que condenado, que teria que ser queimado, todo Israel sofreu, perderam as guerras, tudo mais. Mas quando eles obedeciam, pessoas eram abençoadas. Finéias, quando Israel estava desobedecendo, casaram-se com mulheres estranhas, e a ordem de Deus era largar, era sair daquilo ali, e muitos começaram a largar suas mulheres e tal. No entanto, passou um camarada com uma mulher cananeia, e Finéias foi lá e cravou lá, matou a espada lá os dois e cessou a ira de Deus no meio do povo. Então, se um pecar, se um erra, todos que estão em volta acaba sendo prejudicado. Mas se um acerta, se um que está ali na liderança faz as coisas certas, todos aqueles que estão em volta de você serão abençoados. Amado, isso deixa claro a todos que Deus não é, né, um ser maldoso, não. Que castiga pessoas inocentes, não. Como que por brincadeira, antes, no Antigo Testamento, ele propõe ao povo a bênção, né, de escolher o caminho certo. Quando ele fala aqui que põe a bênção e a maldição, aí ele pega e ainda fala, aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Não só você, mas a sua descendência depois de você e assim sucessivamente.
Assim, queridos, assim, sendo assim, o que temos é um Deus justo que aplica exatamente a justiça. Quando alguém está pensando que é maldade de Deus, que é ruindade de Deus, Deus está aplicando a sua justiça. Certo? Não é que Deus lança assim por brincadeira, porque Ele quer, porque sentiu prazer de amaldiçoar alguém e tal, e castigar, não. É justamente Ele está aplicando a sua justiça. Se eu for justo para com Ele, se eu estou seguindo os seus preceitos, as suas palavras, Ele vai agir com justiça comigo, me abençoando. Mas se eu abandono, se eu desobedeço, se eu quebro o contrato, ouça isso no nome de Jesus, Deus não tem essa responsabilidade, essa obrigação de me abençoar porque eu fui desobediente, não. Ele vai aplicar a sua justiça, eu já sei, eu posso escolher o caminho, eu já falei aqui em outras vezes, aqui, outra oportunidade, eu posso escolher o caminho que eu quero andar, porém eu não posso escolher as consequências que elas virão, que virão sobre a minha vida. Certo? A justiça de Deus ela vai realmente, né, ser aplicada da maneira que Deus quer, da maneira que Deus vê que é a justiça de Deus que vai estar, ouça isso em nome de Jesus, sendo aplicada na minha vida. Certo? Então não tem aqui Deus como dizer mal. Não, ele está aplicando a sua justiça. Ele é justo, ele tem a balança justa em suas mãos e ele sabe pesar, certo? Ele sabe julgar. Ok? É exatamente isso que Deus faz, a sua justiça, né? Designada em sua aliança com o povo, aliança essa aceita pelo povo, dessa forma onde estaria a maldade de Deus? Onde estaria a maldade de Deus? Onde estaria a falta de amor dele? Não, não é falta de amor, mas sim a sua justiça aplicada. Um pai que avisa o filho várias vezes sobre como deve se comportar, e estabelece junto com o filho um castigo caso ele não se comporte, estaria sendo mal em disciplinar o filho quando este não cumpre aquilo que é correto? Certamente que não. O pai, amado, ele chega, eu sei que você que é pai que está me ouvindo agora, você vai chegar para o seu filho, se ele está desobedecendo às suas ordens, se ele ainda é de menor, se ele está debaixo das suas autoridades, você vai chegar para ele e falar assim: ó filho, eu vou tirar algo de você se caso você não obedecer com o que eu estou falando, com o que eu tenho te mandado. Eu tenho te ensinado o caminho certo e você não tem dado ouvido, certo? Aí você vai aplicar a sua disciplina. Ok? Você vai dar para ele ali algo para ele fazer. Se ele não fizer, assim como Deus fala, Deus tem falado já na sua palavra que se nós não obedecer os seus mandamentos, então virão uma maldição. Se nós obedecermos, então virão coisas boas, bênçãos na sua vida, prosperidade para você e para a sua descendência. Assim é você. A Bíblia diz que para o pai que ama o seu filho e não castiga, Deus, o próprio Deus aqui se pondo como o nosso pai, ele fala assim: eu castigo e repreendo a todo quanto ama, a todo que tomam por filho, certo? Saibamos de uma coisa, que Deus enviou Jesus Cristo aos que são seus, né? Como diz lá em João, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, aceitamos a correção do Senhor, aceitamos as palavras do Senhor, aceitamos os seus mandamentos e cumpramos um por um para que nós possamos ser abençoados. Eu sei, não é fácil, mas nós vamos pedindo graça, vamos pedindo condições ao Senhor e vamos cada dia, né, observando o nosso caminho, como diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando a palavra do Senhor. Aqui está o segredo de nós prosperar, de nós ter uma vida em obediência à palavra do Senhor, à disciplina que o Senhor tem nos dado. Ouça isto no nome de Jesus, cumprindo os seus mandamentos e cumprindo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, queridos, eu finalizo dizendo que a Bíblia ainda menciona que Deus escreveu não só na Bíblia coisas que o revelam, mas também na natureza, sua criação, e por isso todos que se afastam de Deus e preferem ouvir seus próprios pensamentos pecaminosos também estão rebelados diante de Deus, e isso os fará colher muitas maldições em suas vidas, não sendo Deus injusto por permitir, né, executar isso. Louvado seja o nome do Senhor.
como diz lá em Romanos, né, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Olha aqui, por meio das criaturas, por meio da natureza. Veja só, vamos repetir. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpável, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensatos. Então devemos, amados, observar também aqui, né, a natureza, a criação que Deus tem feito, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, através da natureza, nós tirarmos aqui boas literaturas, porque nós possamos tirar boas coisas, né, através das coisas que por meio percebido, né, por meio das coisas que foram criadas. Então nós vamos ver as coisas que Deus tem criado e por isso aí nós vamos ver o poder de Deus, a natureza de Deus aqui sendo aplicada, a sua justiça sendo aplicada na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, continue buscando, continue fazendo perguntas. Se você leu, não entendeu, continue tirando dúvida. Não fique cocheando entre dois pensamentos, não. Mas tire as dúvidas, faça pergunta, deixe seu comentário. Nós iremos trazer aqui aquilo que você não entendeu, nós iremos estar buscando, porque aqui não tem super crente também não, nós não somos super entendidos não, mas nós vamos pesquisar, nós vamos buscar, né? E nós vamos, eu creio que vamos trazer aqui resposta satisfatória para a sua vida. Mas leia o contexto, leia o antes e o depois, o porquê que Deus está falando, para quem que Deus está falando, em que situação Deus está falando tais palavras. Ouça isso no nome de Jesus. E assim, amados, nós iremos reconhecendo cada dia mais os atributos, o poder de Deus, o porquê que Deus falou para aquela nação. Ouça isso no nome de Jesus. Eu só sei de uma coisa, que Deus não revela nada, Deus não faz nada com seus servos antes que ele tenha revelado, para que Deus não seja injusto. Ouça isso no nome do Senhor. Deus, ele mostra, ele fala, ele avisa. Amém? Como diz aqui em Deuteronômio, que Deus primeiro ele mostra o caminho, a bênção, a maldição. Aí ele ainda fala, ainda dá uma opção, escolhe, pois, a vida para que viva. Escolhe, pois, a bênção. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós que aqui estamos, presente. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Continue orando por nós, continue compartilhando esse trabalho, que Deus vai trazer sobre ti grandes bênçãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz.